A pandemia do novo coronavírus aumentou o interesse por aparelhos que medem o nível de oxigênio no sangue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a aferição da oxigenação sanguínea é muito importante em caso de doença pulmonar. Este pequeno aparelho é o oxímetro, desconhecido de boa parte da população até a pandemia. Ele mede a saturação do oxigênio que chega aos pulmões, praticidade semelhante ao se medir a temperatura. Bom, ele é bem simples, só apertar esse botãozinho aqui. Você coloca o seu dedo entre essas duas estruturas e a partir do momento que você coloca em alguns segundos, ele te dá o seu batimento cardíaco e a sua saturação de oxigênio. A ferramenta auxilia pacientes em casa que ainda estão sem diagnóstico ou até os contaminados por Covid-19. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, no entanto, não recomenda o uso irrestrito do oxímetro. O objetivo é evitar ir a um hospital sem necessidade. Uma maneira mais objetiva de como está a saturação e a oxigenação do paciente em casa, servindo de forma muito importante como sinal de alerta quando o paciente deve procurar uma assistência de urgência, de emergência no pronto-socorro, ou permanecer em casa, mantendo aí o isolamento e mantendo os cuidados normais no tratamento da Covid. Tá? Aqui um ponto importante é que a gente sabe que os sinais de alerta são principalmente falta de ar, queda da saturação ou dificuldade de fazer as atividades em casa. Agora, quais são os índices adequados e aqueles que preocupam? Muito bom esse questionamento, porque a gente tem que lembrar que cada indivíduo é diferente um do outro. Se a gente considerar uma pessoa normal, uma saturação normal é acima de 94%. Mas muita calma nessa hora, porque não quer dizer que 98 é melhor do que 96, acima de 94 é normal. Então, a pessoa que está com 95 um dia, no outro 96, isso não quer dizer que ela está caiu ou subiu saturação. Importante estar acima de 94 nesse contexto da Covid. Mas uma ressalva é para pacientes que já têm alguma doença pulmonar prévia, porque às vezes o paciente ele já tem uma saturação que a basal dela é 93, então a gente vai ter que trabalhar em relação ao basal dela anterior. Por isso, que aqueles pacientes que têm um diagnóstico de Covid, até vale a pena já ter precocemente o oxímetro em casa e já ter uma medida do que seria o basal dela. Estando acima de 94, normal, e você vai acompanhando. Se isso começa a ter uma queda substancial ao longo dos dias, principalmente se começar a cair abaixo de 92, isso é uma indicação de procurar assistência médica e fazer uma avaliação. O Juliano adotou a ideia de acompanhar a variação do nível de oxigênio em casa. O equipamento, usado por toda a família, lhe deu uma sensação maior de segurança, conta. O meu pai, ele é idoso, então logo que a pandemia começou, eu fiquei com muito medo de não conseguir monitorar os sintomas dele, no caso de um quadro de agravamento da Covid. Por isso eu acabei adquirindo o oxímetro para ter uma forma de monitorar isso de maneira mais próxima, sabe? Com mais ciência. O uso do oxímetro não deve substituir o acompanhamento médico e nem descartar outros sintomas para qualquer doença respiratória. Mas lembrar que ele não é essencial para todos os casos, e se a pessoa não tem o oxímetro e está com Covid, sempre valorizar os sinais clínicos. Então, se o paciente tiver com muita falta de ar, dificuldade para fazer os esforços dentro de casa, os mínimos esforços, já estiver cansando muito, e se inclusive aparecer os sinais que a gente chama de cianose, que é as extremidades ficarem um pouco mais azuladas, os lábios mais azulados, isso é um sinal de que o paciente está com oxigenação baixa e também deve procurar assistência médica desse jeito.